P sobre CP, produção e capacidade de produção, explicados mais ou menos por mim dentro desse vídeo. Se é isso que você quer ver, esse conceito que eu estou conhecendo através do Stephen Covey no seu livro Os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, fica comigo, tá aí o convite. Estou fazendo esse vídeo por um motivo, talvez dois. Um é que o livro mesmo pede para explicar para alguém, em vez de explicar para uma ou duas pessoas, por que não explicar talvez para 1 milhão de pessoas que vai assistir esse vídeo, né? E o segundo motivo é porque eu gosto de falar e normalmente é chato mandar um áudio de 15 minutos para um colega. Então por que não fazer um vídeo com um assunto, com mais tempo, explicar de uma forma melhor, também ser mais proveitoso e talvez compartilhar esse conhecimento com alguém que esteja buscando. Beleza, essa é a primeira parte do livro. Ele basicamente faz uma introdução de 90 e tantas páginas, algo que parece bem complicado para o mercado brasileiro, onde as pessoas leem tão pouco, mas que faz muito sentido visto a densidade ali do conteúdo e tudo que o Stephen quer trazer. Eu achei bem bacana tudo. Indo direto para a parte, vamos dizer assim, final da primeira parte, que é o conteúdo sobre P, sobre CP, que é produção versus a capacidade de produção. E ele ilustra isso com a história de Êxopo. Você conhece? Talvez sim. Mas é a história da galinha de ouro, que, na história, conta que Êxopo, um dia de manhã, um fazendeiro que trabalhava, que tinha dificuldades, vai até o galinheiro e encontra ali um ovo de ouro. Mas assim, se fosse você, se fosse no teu galinheiro e achasse um ovo dourado e pesado, você acreditaria que é realmente um ovo de ouro? Não existem galinhas que colocam ovos de ouro, né? Obviamente, Esopo achou que isso era uma brincadeira, mas como ele também não é bobo, falou: vou ver. Foi até a cidade, mostrou pro joalheiro, o joalheiro analisou e realmente era um ovo de ouro. É, hoje nem sei quanto que tá em valor em dólar, né, da grama do ouro, mas assim, com certeza um ovo de ouro deixaria qualquer um bem mais feliz em qualquer dia. Ispo ficou feliz, satisfeito. Na história não disse ele abraçou, agradeceu ou beijou a galinha, mas no outro dia ele acorda de manhã e de novo tem mais um ovo de ouro esperando por ele no galinheiro. Não sei você, eu ficaria bem feliz. Êxopo também ficou. E, com o passar dos dias, todos os dias pela manhã, lá estava o ovo de ouro dele. Mas a história conta que a ganância humana, essa nossa natureza, por sempre querer mais e depois mais e mais, então ele não tinha nenhum ovo de ouro por dia. E ele começou a ter. Só que agora, um ovo de ouro por dia já não deixava ele mais feliz. Mesmo que ele estivesse muito rico, tivesse evoluído, tivesse muito melhor do que ele estava antes. Agora Êxopo pensou: bem, se ela está colocando os ovos, é porque ela tem os ovos dentro dela. Então, por que eu não abro ela e pego todos os ovos de uma vez? E nisso, Êxopo vai lá, abre a galinha e descobre que não tem nenhum ovo lá dentro. E agora ele não terá mais ovos e não tem mais a galinha que colocava eles. Isso ilustra, essa história tem o objetivo de nos mostrar exatamente essa parte da nossa ganância. Então, você não tem um trabalho, você não tem uma namorada, você não tem uma moto, uma casa, um carro, um jet ski, um iate. Mas no momento que você tem e passando-se um tempo, você se acostuma com aquilo, aquilo se torna o seu base. E você costuma nós, humanos, temos a tendência a sempre então querer mais, pensar que aquilo é o básico, que aquilo ele sempre vai ter e que a gente precisa agora de mais, precisa dar um passo a mais. Então, a história ilustra essa parte. E o Stephen usa essa história para falar sobre a nossa parte pessoal. Então, no meu relacionamento, no meu casamento, no meu namoro, na minha relação com os meus amigos, com os meus empregadores, com os meus funcionários, eu tendo a querer que as coisas sempre aumentem, melhore. E normalmente isso passa, em algum momento, por querer sacrificar
a galinha para ter mais resultados. É, e ele ilustra isso com outros exemplos, onde, por exemplo, você tem um carro, uma moto, usa ele todos os dias para trabalhar, mas nunca dá manutenção, só coloca gasolina para continuar rodando. E aí, no momento em que você vai fazer a manutenção, ou que sua moto ou seu carro te deixa na mão, você descobre que o problema é bem mais embaixo, que vai ser bem mais caro. Ele conta, o Stephen, no livro, a história de um cortador de gramas que ele teve. Que ele pegou, comprou, usou 2 anos, estava muito bom. Na hora que ele foi levar para manutenção, ele descobriu que não dava mais para usar aquele cortador de grama. Ele tinha perdido metade da força e que agora ele precisaria comprar um outro novo. Porque ele priorizou ele priorizou o produto, ele priorizou os ovos de ouro no lugar da galinha. Talvez você esteja se perguntando: ah, mas esse Stephen, cara, esse Stephen vai falar que tem que cuidar da galinha, que não sei o que blá blá blá, e é algo irrealista, que não dá pra manter, que a gente sempre tem que tratar nossas coisas no melhor do possível de todos os mundos, fazer mundos e fundos. E calma, calma. Não é isso, tá? Tá tranquilo? Beleza, vamos continuar. O Stephen fala que a questão, que essa equação que ele traz, que é P sobre CP, então os ovos de ouro em cima, né, dividido pela capacidade de produção da galinha, e essa equação que ela é um equilíbrio e que é você que precisa equilibrar isso. Então, você não precisa sempre manter sua moto em dia. Ah, nada pode acontecer. Minha moto sempre tem que estar perfeita em tudo, em todos os aspectos. No meu relacionamento pessoal, eu nunca posso falhar com uma pessoa, porque isso é impossível, né? A gente vive no mundo real. Não tem como você nunca falhar com alguém. Não tem como você garantir que você nunca vai dizer nada que não possa deixar a pessoa um pouquinho mais triste, ou um pouquinho insatisfeita, ou qualquer coisa. Não tem como a gente garantir sempre isso. Mas que a questão é você visar esse equilíbrio. Então, no seu relacionamento, você namora. Se você sempre quer que a outra pessoa faça por você e você nunca pensa em fazer algo por ela, que você vai desgastar essa relação, que você vai colher os benefícios até uma hora que não tenha mais benefício e restaurar aquele relacionamento não dê certo. Na sua moto, se você nunca troca o óleo e você descobre que o motor fundiu, você vai gastar muito mais para conseguir restaurar aquela capacidade de produção. Então, o que é necessário a gente equilibrar isso, onde você vise manter isso em equilíbrio. Ele traz, como também é um livro meio voltado ali para a parte também corporativa, ele traz isso sobre os funcionários. Então, se você só quer que a pessoa produz, exige muito e nada faz pela pessoa, que você vai ter problemas nesse equilíbrio. Você vai gerar eh, rotatividade, absência, não é absência, não sei, mas falta daquela pessoa, corpo mole, falta de motivação, e ao mesmo tempo também, se você só cuidar da pessoa e não exigir resultados, você também vai ter problemas, que a questão é o equilíbrio, né? Isso é o que é necessário. Então, o que você vai exigir, o que você vai precisar e o que você vai fazer por aquilo para manter aquilo saudável. E ele traz isso definitivamente para todos os aspectos da nossa vida. Então, relacionamento pai e filho, é, de novo, moto, carro, trabalho, funcionário, parentes. Então, buscar olhar para as coisas dessa forma. Eu acredito que pode ser bem esclarecedor em algum nível, por ser uma tendência, talvez humana, de sempre querer algo, sempre esperar coisas, sempre querer que as pessoas façam algo por nós, no lugar de pensar o que a gente pode fazer por elas. Isso pensando mais em relacionamentos interpessoais, né? De toda forma, espero que tenha sido legal. Se você não conhecia esse conceito, se você não fazia ideia, se você não conhecia a história, acredito que possa elucidar bem, possa trazer de forma fácil e prática em alguns momentos para você entender que naquele momento
investe no CP, investe na capacidade de produção, investe em fazer algo em vez de exigir. Pode ser o caminho mais fácil e mais rápido para realmente ter aquilo que você deseja. Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua atenção. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.